paz do Senhor. Hoje eu estou aqui trazendo uma meditação da parte do Senhor para os vossos corações. Uma passagem que tem por tema a multidão e que nós iremos entender um pouquinho, a respeito das lutas que enfrentamos no dia a dia e como não desanimar, em meio à multidão. Esta passagem se encontra aqui em João, capítulo 6, verso 2. E eu estarei fazendo a leitura agora, que diz assim: Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, trazendo aqui essa passagem hoje, falando a respeito de multidão, a gente pode definir multidão, a palavra multidão, de várias formas. Algumas pessoas definem esta palavra multidão no sentido de ostentação, de glória, de aplausos, muita influência social, coisas boas, A multidão, muitas pessoas aí acham bom ser acompanhado por uma multidão. Mas a respeito desta multidão que nós estaremos falando hoje, na vida de algumas pessoas, da Bíblia, e também trazendo para os nossos dias, ela não é exatamente, nós não definimos ela exatamente como algumas outras pessoas definem, mas nós estaremos vendo isso agora. Como falou aqui, seguia a numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Nós sabemos que Jesus, por onde ele ia, por onde ele passava, a multidão o acompanhava, o seguia, E Jesus, por muitas vezes, ele cansava e ele também procurava, por diversas vezes, um lugar reservado, para descansar, para ficar um pouco tranquilo, mas nós sabemos que a multidão não deixava. E definindo agora realmente a palavra multidão no dicionário, essa multidão aqui, pelo dicionário, ela nos arremete a um grande número de pessoas, Já na Bíblia, relata que Jesus sempre era seguido por multidão por onde ele ia. Como eu falei agora há pouco, Jesus, muitas das vezes, ele tinha que buscar um lugar reservado para o seu descanso, E muitas pessoas, para alcançarem Jesus, eles tiveram que vencer a multidão, gente? Como eu acabei de falar agora há pouco, multidão na vida de algumas pessoas é motivo de alegria, de fama, mas multidão na vida de outras pessoas é motivo de empecilho, de peleja, de luta. E nós iremos ver alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que tiveram que vencer a multidão e por sua fé e perseverança eles alcançaram os seus milagres, as suas bênçãos e foram até salvos. Alguns deles foram até salvos. Nós vamos falar aqui a respeito, para a nossa meditação, Antes de eu começar a meditar em algumas pessoas na Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, qual é a multidão que tem te impedido de alcançar o teu milagre? Qual é a multidão que tem te impedido de alcançar a Jesus, de ir ao encontro de Jesus? E para a nossa meditação, como eu acabei de falar, nós iremos falar de um personagem da Bíblia, que se encontra lá em Lucas 18, capítulo 18, de 35 ao 43, que é o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele precisou vencer a multidão. Ele precisou vencer a multidão que queria calá-lo, queria calar a sua voz, queria calar o seu clamor, Mas, olhando para esta pessoa, que é o cego de Jericó, ele nos deixa um grande exemplo, um exemplo de perseverança, de paciência, de fé. Ele resolveu continuar clamando, mesmo a multidão tentando impedir, o seu clamor. Ele continuou clamando a Jesus, E como nós sabemos, ele clamava pelo de Davi.
tem compaixão de mim, né? E ele resolveu vencer a multidão que impedia ele de chegar até a Jesus. Situações diversas em nossas vidas querem também fazer a mesma coisa, né? Nos calar, nos fazer parar, nos impedir de alcançar a Jesus. Mas se nós formos olhar para esse exemplo, que é o cego de Jericó, um exemplo de perseverança, de fé, nós precisamos continuar clamando e mais alto, né? Ele foi um grande exemplo, né, de um homem que perseverou e ele venceu esta multidão aí que tentou impedir de chegar até Jesus, tentou impedir de alcançar o seu milagre. Tentaram, aqueles que iam na frente da multidão, disseram para ele: ei, cala tua boca, ele não vai te ouvir, né? E muitas das vezes nós encontramos essas pessoas nas nossas vidas, né, que tentam nos calar e dizer que nós não vamos ser ouvidos por Deus, que o nosso milagre não vai acontecer, que a bênção não vai nos alcançar e que nós nunca vamos conhecer a Jesus. Tem pessoas que chegam para nós e eles são usados como uma grande multidão na nossa caminhada, né, para impedir de alcançarmos a salvação. Mas se nós fizermos como o cego de Jericó fez, nós com toda certeza nós iremos alcançar a face de Jesus Cristo. Um outro exemplo que eu quero deixar aqui, irmãos, para vocês, é a mulher do fluxo de sangue, que também precisou vencer a multidão. São exemplos assim que, se a gente for parar para meditar, por que nós vamos parar, né? Por que nós vamos parar na caminhada? Por que nós também não podemos aplicar a nossa fé e continuar, mesmo que a multidão esteja aí tentando nos parar, tentando nos calar? Por que nós iremos parar? Eles não pararam, né? E eles alcançaram aí o sonho desejado, né? O propósito do cego de Jericó era alcançar ali a sua cura. Ele queria voltar a ver, né? E o propósito da mulher do fluxo de sangue, ao enfrentar a multidão, era receber a cura, né? Pois ela estava 12 anos enferma, né? Passando ali por aquele problema. 12 anos não são 12 dias, nós sabemos. Só a enfermidade já foi uma grande multidão na vida desta mulher, né? Essa história se encontra lá em Lucas, capítulo 8, do verso 43 ao verso 48. Você pode estar dando uma olhadinha lá e você vai estar encontrando essa história. Ela venceu a multidão que impedia ela de continuar, né, no propósito que ela tinha com Deus, que era alcançar a sua cura. E quem sabe, quando ela chegou lá, ela até conheceu o próprio Jesus, né? Os obstáculos, irmãos, eles surgem em nossas vidas e eles querem sim nos fazer parar, mas nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos acreditar que maior do que as multidões que tentam nos parar, tentam nos calar, tentam nos impedir de prosseguir na caminhada, é o nosso Jesus. É o nosso Deus que foi capaz de entregar o seu Filho por nós. É o nosso Jesus que carregou as nossas dores naquela cruz e pagou um alto preço. Preço esse que nem eu nem você poderíamos pagar. Eu também tenho um outro exemplo aqui na Bíblia, que se encontra lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10, que é a história de Zaqueu. Ali, aquele homem de pequena estatura que também precisou vencer a multidão, né, gente? A gente sabe dessa história. Essas histórias que eu estou contando aqui, elas são bastante conhecidas. Mas se você for parar para analisar, eles enfrentaram realmente as multidões, né? Não só eles, mas todos os homens e mulheres da Bíblia que tiveram que ultrapassar as multidões e vencer elas para chegar até a Deus, para chegar até Jesus. Eles enfrentaram, né, esses caminhos, né? E Zaqueu foi só mais um que venceu, né, esta multidão que impedia, né, dele ter uma intimidade com Deus. A sua vida, né, ele extraviava, ele fazia aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Nós sabemos que ele era cobrador de impostos, né, e ele roubava, ele tirava das pessoas aquilo que não era dele. E aí nós já podemos entender que a multidão dele, assim como na vida do cego de Jericó, que a primeira multidão que estava na vida do cego de Jericó era a sua cegueira. Depois foi a multidão que tentou calar. Na mulher do fluxo de sangue era a doença. Depois foi a multidão, a aglomeração de pessoas que impediam. E várias outras multidões na vida de mulher do fluxo de sangue
Eu não vou estar expondo aqui agora, porque é uma meditação rápida, né? E também na vida de Zaqueu, que era publicano, né? Era cobrador de impostos. E isso aí já era um grande empecilho na vida dele, para impedir que ele chegasse até Jesus. Mas a Bíblia diz aqui, né? Que ele venceu. Né? Ele venceu, sabe para quê? Sabe por quê que ele venceu essa multidão? Para poder ver a Jesus. Olha só, gente, como nós não podemos desistir de querer estar ao lado de Jesus, mesmo vendo as dificuldades, as circunstâncias nos rodeando. Nós não podemos desistir de estar ao lado de Jesus, de querer ver a Jesus, porque Jesus, ele tem o nosso milagre nas mãos. Nós podemos sim ter uma vida transformada com Cristo Jesus. Nós podemos ver que essas 3 pessoas aqui, eles alcançaram, eles enfrentaram. Eles não olharam para as circunstâncias, como eu falei. Eles não olharam ali para aquilo que o impedia de chegar até Jesus, para aquilo que impedia de alcançar ali o seu milagre, mas eles perseveraram. Eles continuaram. Em momento algum, eles pararam na caminhada. Por que você vai parar? Por que eu vou parar? O interessante, irmãos, é que Jesus, ele tinha um propósito na vida de cada um. E Jesus, em nenhum momento, ele trafegou por esses caminhos à toa. Ele tinha propósito, ele queria sim curar, ele queria sim salvar, ele queria sim fazer um milagre. Não é diferente comigo e com você. Jesus, ele é o maior interessado na tua salvação. Jesus, ele é o maior interessado em fazer o milagre acontecer na tua vida. Você aí que precisa de um milagre tão sonhado, né? Um sonho, um propósito aí que você tem colocado diante de Deus, algo que você almeja da parte de Deus. Eu quero te dizer que na hora certa, no momento certo, Jesus vai estar passando. E eu quero te dizer, não desista na caminhada, não deixe a multidão te parar, nem te calar. Não deixe a multidão te imprensar ou impedir que você chegue até aí. Ele vai te dar força suficiente para te fazer continuar na caminhada, irmãos. O interessante, gente, que eu falei nestas passagens é que em meio a essas multidões, essas pessoas, com suas atitudes de fé, né, eles chamaram a atenção de Jesus, você também pode chamar a atenção de Jesus. Chame a atenção do Senhor, não pare, não desista. Você que quer desistir aí do seu casamento, você que quer desistir aí da sua profissão, da faculdade, você que quer desistir de clamar pela sua cura, pelas portas abertas, pelo emprego tão sonhado, não desista. O Senhor pode realizar o desejo do seu coração. O que chama a atenção, gente, de Jesus é a atitude. Então está na hora de tomarmos uma atitude, continuar. Viu? Ninguém pode te impedir. Não há multidão que possa te impedir. Não há multidão que possa te calar, não. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui uma passagem para você que está pensando em desistir, achando que não vai conseguir, achando que não vai chegar lá. Que se encontra em Jeremias 29:13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha aí, irmãos. Buscar-me-eis. O próprio Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então está aí, gente. A estratégia, Deus já está te dando a estratégia certa. Busque o Senhor, busque Ele e o achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então não temas, a vitória ela é tua. O Senhor, Ele quer te alcançar. E o melhor de todos os milagres, irmãos, mesmo nós encontrando aí os empecilhos nos nossos caminhos, mas querendo tanto chegar lá no sonho desejado, no milagre desejado, por mais que o seu milagre seja um milagre aqui terreno, mas eu quero te dizer que existe algo mais importante que tudo isso, que você pode alcançar, se você perseverar, é a sua salvação. Amém, meu irmão? Não desista. Prossiga na caminhada.